E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Charles Negreiros, professor aqui para passar uma revisão sobre arcadismo e aproveitar também passar algumas dicas de estudo para quem geralmente tem esse processo de revisão para ser feito de maneira constante. Gente, a internet está recheada de material que você pode usar para fazer esse processo. Então, eu vou começar assim, tá? Estou estudando arcadismo. Isso aqui é uma revisão, pessoal, então você não pode esperar detalhamento. É aquela coisa básica para quem já sabe o assunto ou para quem está querendo aí, né, uma ideia de última hora, relembrar alguma coisa. Então, vou atrás de um material na internet sobre arcadismo. Pesquisei rapidinho, achei aqui ó, no Study Maps esse mapa mental sobre arcadismo. Então, supondo, poxa, eu quero uma coisa rápida, vou usar aquele mapa mental que está lá na internet, vai me ajudar. Então, vou trabalhar aqui com esse mapa mental para lembrar arcadismo. Arcadismo, portanto, né, vou começar aqui. Geralmente eu começaria o mapa pelo canto, então já venho por aqui, ó. O arcadismo é um estilo que procurou restaurar a arte renascentista para fazer oposição à arte barroca. O que ele está falando aqui? Que o arcadismo se baseia na estética do Renascimento, que é o classicismo, por isso o arcadismo também é chamado de neoclassicismo. O classicismo é no século XVI, período do Renascimento, e o arcadismo, neoclassicismo, século XVIII. E lembrar que essa oposição ao barroco, né? O barroco é uma arte muito cheia de exagero, de rebuscamento, de exagero, rebuscamento e requinte, o arcadismo queria voltar àquela simplicidade, objetividade, racionalidade que o Renascimento já tinha trazido, ainda mais no século XVIII, que volta o discurso da razão iluminista, né, do uso da razão para descobrir a verdade. Portanto, essa ideia de voltar ao que é clássico torna-se mais uma vez a referência da arte e da literatura. Então você teve no século XVI, pensando assim de maneira bem esquemática, né, o classicismo renascentista, no século XVII o barroco e no século XVIII o arcadismo, que é essa volta para a arte renascentista se opondo à arte barroca. Então, vê aqui ó, as ênfases do arcadismo, harmonia e equilíbrio, porque era isso que não tinha no barroco, né? O barroco, uma estética cheia de exagero, de desequilíbrio, de desarmonia, de dramaticidade, de emotividade, né? Muita coisa assim desarmônica. Então, o arcadismo vai buscar o retorno a essa harmonia da Renascença, se opondo a essa arte do Barroco. Portanto, o seu contexto é esse contexto do século XVIII. Você tem o iluminismo defendendo o uso da razão. A tecnologia, que inclusive vai permitir a Revolução Industrial, era mais uma das formas de mostrar o uso racional aplicado ao conhecimento, à ciência, à tecnologia. Então, parecia que essa ideia da razão explicando era uma ideia mais adequada, uma ideia que deveria voltar à tona e, portanto, no arcadismo, no século XVIII, você vai ter, nessa influência do iluminismo, do desenvolvimento da tecnologia, esse retorno do modelo de racionalidade se tornando a referência da cultura, da arte e da literatura. Então, o arcadismo é uma literatura do século XVIII que tem forte influência dessa visão iluminista. Aqui, o mapa mental colocou motivações árcades, são aqueles temas horacianos que são estudados no arcadismo. Inútil é truncat, cortar o inútil, cortar o excesso, manter equilíbrio. Carpe diem, aproveitar o dia, aproveitar a vida, aproveitar de maneira correta, né, de maneira positiva. Fugere urbem, sequi naturam, né? Fuja da cidade, siga a natureza, né? O fugere urbem, a gente estuda geralmente fugere urbem, tá, gente? Fugere urbem, que é fuja do espaço urbano visto como um espaço ruim, espaço exagerado de ambições, de cobiças, de luxo, de ostentação desenfreada. Então, a ideia é que é um espaço tóxico para o desenvolvimento de uma boa sociedade e de uma boa humanidade. Aurea mediocritas, você lembra, fechando aqui o Nutilia Trunket, manter um meio termo, um equilíbrio, né? Aqui mediocritas não é de medíocre, é de meio termo. E o equilíbrio de ouro, né? Você ter uma vida que garanta a você o necessário para um bom viver. Você não precisa passar necessidade, mas você também não precisa ostentar luxo e riqueza desmesurado. Áurea medíocritas. Mimetismo é a ideia de imitar, né? De fazer a mimese, a imitação, que era o que os árcades faziam, os poetas, a imitação do campo, de maneira muito idealizada, a imitação da figura do eu lírico, geralmente como um pastor, um vaqueiro, e a amada dele, a pastora, né? A mulher idealizada. Então, é imitar esses padrões que vêm lá da cultura clássica. E docere cum delectare. Isso aqui a gente não fala muito não, tá, pessoal? Mas é de ensinar com deleite. É numa meta do arcadismo de que o ensino deveria vir de maneira prazerosa, deveria vir como algo que
desse prazer, alegria a quem aprende. E o locus amenos, que é o local ameno, aquela ideia árcade do campo, do ambiente bucólico como ambiente adequado, prazeroso, ideal para o ser humano, para a arte e para a poesia. Dessas motivações, todas são temas do Horácio. Lembrar que você geralmente vê aí nos vestibulares 5, o Inutilia Truncat, Carpe Diem, Fugere Urbem, Aurea Mediocritas e Locus Amenos. Aqui você tem agora, então, essas características do arcadismo. Reforçou aqui o racionalismo, né, o uso da razão, que é bem o estilo do iluminismo. O bucolismo, essa ideia do ambiente do campo, do ambiente da natureza como ambiente ideal para o ser humano. Uma linguagem simples na sua exposição, temas e linguagens saindo daquele rebuscamento exagerado do barroco, então uma linguagem mais tranquila, uma linguagem mais objetiva, que seja, que seja marcada por essa ideia de clareza, de harmonia, de evitar o exagero, de evitar o rebuscamento, o fingimento poético, porque tem isso aqui no arcadismo, né? Toda vez que a gente fala do ambiente árcade, o próprio ambiente árcade do campo já é um fingimento, porque os poetas viviam na cidade. E a sua crítica ao campo é uma crítica ficcional, poética, né? Porque eles não vivem no campo, eles vivem na cidade. Quando eles montam esse espaço do campo, eles também criam uma identidade fingida, eles criam um alter ego, né? O lírico vai... só lembrar, falo sempre, Marília de Disseu, né? Disseu é Tomás Antônio Gonzaga, mas ele usa esse fingimento de nome para poder entrar na ficção poética que ele cria. E o pré-romantismo, porque alguns elementos da estética do arcadismo, principalmente a segunda e a terceira parte de Marília de Disseu e alguns poemas lá de Portugal, do Bocage, já vão apresentar elementos que vão ser consolidados na estética romântica do século XIX. Então, essas são algumas características da estética do arcadismo. Agora, bora para cá para cima para ver como é que a gente tem assim mais outros elementos, né? O arcadismo se desprende da religiosidade, se fundamenta na busca pelo equilíbrio. Se desprender da religiosidade não quer dizer que não tem elemento religioso, gente. Quer dizer que a religião não determina o conteúdo da poesia. Vai ser muito esse gosto burguês, nessa classe rica que estava crescendo na sociedade, vai ser retratado e vai se ver muito nas poesias árcades. Esse marco aqui, ó, 1768, é do arcadismo no Brasil. Você tem uma coletânea de poemas chamado Obras Poéticas, do Cláudio Manuel da Costa. Ele é o nosso primeiro arcade, por assim dizer. Não é a primeira produção dele, tá? Ele já estava escrevendo antes, mas antes ele ainda estava meio dominado pelo barroco. É só em obras poéticas que você vai ver o Cláudio Manuel da Costa já com a estética do arcadismo predominando na sua composição. Então ele é considerado o nosso primeiro arcade, pelo menos enquanto produção que é publicada, que é colocada assim por escrito. E aí no Brasil você tem então esse contexto da Inconfidência Mineira, né? O Brasil você vai ter esse contexto do arcadismo no Sudeste, na região das Minas Gerais, por conta da descoberta do ouro, o crescimento de muitos núcleos urbanos ali, muitas vilas na região de Minas Gerais, um comércio muito dinâmico por causa da circulação do ouro. Então, onde você tem esse dinamismo, você também tem uma possibilidade de a arte se desenvolver com mais tranquilidade ou com mais empenho. E aí, portanto, você tem em Minas Gerais, no ambiente mineiro do Brasil, essa estética do arcadismo predominando. Então você tem aqui, no Brasil, busca de uma identidade, né? Então você vai ter uma poesia que vai retratar aspectos da nossa realidade. É só lembrar que todos os poetas árcades vão ter como inspiração do locus amenos o território que eles veem, que é o território ali de Minas Gerais, a região montanhosa de Ouro Preto, que eles circularam ali. É só lembrar das poesias do Cláudio Manuel da Costa, que ele retrata bem esse ambiente da montanha, da penha, né? Vez ou outra você vê o pessoal chamando até de poeta da montanha, por conta dessa referência muito a monte, outeiro, pedra, rocha, porque era o ambiente que ele via no seu local de nascença e vivência. Então você vai ter essa característica de nacionalidade.
Isso para vocês lembrarem que o arcadismo ele não é uma mera cópia do padrão europeu. Ele traz, claro, as referências europeias, mas vai adaptando à realidade que esses poetas viviam. Então você também vai ter, principalmente na literatura épica do arcadismo, essa figura do indígena como um protagonista mais significativo da literatura, tanto em Uruguai como em Caramuru, o elemento indígena aparece com uma força que não aparecia antes, uma densidade, uma profundidade. As personagens indígenas não são simplesmente gente infantil que precisa ser catequizada ou selvagem que come gente. Ele aparece como um ser pensante, um ser que raciocina, que discute, que debate, que expressa os seus pensamentos, a sua visão de mundo. Então aqui você já começa a ter um trabalho diferente, né, que vai ser muito produtivo lá no romantismo. Você sempre estudar romantismo, nacionalismo e indianismo. Isso já é herança dessa produção arcade, principalmente da literatura épica. Aqui, gente, teve um pouquinho de exagero no mapa mental, tá? Visão crítica da situação política do país. A gente nem tem país ainda. O Brasil é colônia, século XVIII. O que você tem é uma visão crítica da situação política da região de Minas Gerais. Aqui ele está se referindo claramente ao Cartas Chilenas, do Tomás Antônio Gonzaga, que é uma obra que traduz essa questão crítica, porque é um poema satírico onde ele faz uma série de observações críticas ao governo de Luiz da Cunha Menezes. Então aqui país ficou exagerado, tá? Seria mais correto visão crítica da situação local, do governo mineiro, porque isso sim reflete melhor essa postura crítica do arcadismo, que inclusive está aqui, ó, o contexto da Inconfidência Mineira. Né? A maioria desses poetas também esteve na lista dos conspiradores da Inconfidência. Né? E ao contrário daquela interpretação mais romantizada, né, que os inconfidentes queriam libertar o Brasil de Portugal, na verdade eles tinham um projeto para Minas Gerais, que era o território que eles viviam. Então, isso aqui está um pouquinho exagerado, essa ideia aqui do país, beleza? Agora você começa a ver aqui alguns autores do nosso arcadismo. Você tem o Tomás Antônio Gonzaga, com Marília de Disseu, são 3 partes. Aquela primeira parte, uma parte mais arcade mesmo, típico arcadismo, do locus amenus, do carpe diem, né, da exaltação da mulher amada, a idealização da amada, pastoralismo. A primeira parte é bem arcadismo. Já a segunda e terceira são partes mais melancólicas, mais tristonhas. Aí você tem que lembrar que é preciso conhecer a história do Tomás com a Maria Doroteia, né? Que eles tiveram um caso, que eles noivaram, estavam prestes a casar, quando ele foi preso, o Tomás Antônio Gonzaga, preso sob acusação de participar da Inconfidência Mineira, e aí ele tem, portanto, esse distanciamento da sua amada. Então a primeira parte é essa parte dele feliz, noivo, na expectativa de casar com a Maria Doroteia. As partes 2 e 3 é essa parte mais melancólica, triste, porque ele está preso, está longe da sua amada. Aqui a gente também poderia citar, a gente está falando de poesia lírica, o Cláudio Manuel da Costa, né, que foi o autor de obras poéticas, eu mostrei aqui agora há pouco, e o Cláudio Manuel da Costa é meio que o mentor, né, do Tomás Antônio Gonzaga. Ele é o cara que vai ensinando o Tomás Antônio Gonzaga as primeiras regras de composição poética. Depois o Tomás Antônio Gonzaga vira um gigante na literatura arcade, ele é considerado o nosso maior poeta. Você também poderia citar alguns outros autores como Alvarenga Peixoto e Silva Alvarenga, são outros poetas arcades, mas eles acabam tendo projeção menor. Nos vestibulares, geralmente, são lembrados como literatura lírica do arcadismo, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. E aqui você tem, aí Tomás Antônio Gonzaga também satírico, Cartas Chilenas. Essa data aqui, gente, não é a data que ele escreveu, não, ele já estava morto, tá? Ele morreu em 1810, se eu não estou enganado. Aqui é a data que a obra foi descoberta e foi publicada, que inclusive deu um grande trabalho de definir quem era o autor dessa obra, Cartas Chilenas. É a poesia satírica que nós temos do arcadismo, são aqueles poemas que o Tomás Antônio Gonzaga escreve numa ficção, né, de que ele é o Critilo, está no Chile, escrevendo ao amigo Doroteu e criticando o novo governador do Chile que chegou em Santiago, que é o Fanfarrão Minésio. Todo esse disfarce poético para criticar o governo de Ouro Preto, em Minas Gerais, o governo do Luiz da Cunha Menezes e o autor das cartas, o Tomás Antônio Gonzaga. Aqui você tem Basílio da Gama e Santa Rita Durão. Aqui você tem os autores de poesia épica do arcadismo, tá? Esses dois. E as obras aqui, Basílio da Gama, Uruguai, Santa Rita Durão, Caramuru. Também foi publicado primeiro Uruguai, 1769, depois o Caramuru, 1781. O Uruguai é uma coisa muito curiosa, porque geralmente o poema épico pega um fato histórico já
bem remoto, bem do passado. E o Basílio da Gama pegou um fato que havia ocorrido há mais ou menos 3 décadas, praticamente, só, que foi a Guerra Guaranítica, a guerra contra os índios guaranis na região de Sete Povos das Missões. A palavra, gente, que aparece na publicação, em qualquer livro que você pegar, é Urá, com A, tá? Aqui também eu vi só uma pressinha de escrever, né? É Uraguai, o nome do poema. É o poema que fala do cacambo, fala do balda e fala, a cena mais conhecida, da morte da Lindóia. Santa Rita Durão é o poeta que tem a obra Caramuru, essa sim, né, do século XVIII, mas retratando o fato lá do início da colonização no século XVI, que foi a história do Diogo Álvares Correia, o chamado Caramuru, é uma coisa tipo o filho do trovão, que foi aprisionado e seria morto num ritual antropofágico, mas ao usar uma arma de fogo, ele assustou os indígenas e virou uma espécie de figura mítica, uma divindade. E aí você vai ter então toda a história girando em torno dele, e o seu amor pela Paraguaçu, e a ida dele para a Europa com a Paraguaçu, e a morte da Moema, que também é a cena mais conhecida de Caramuru. Então você tem aqui, mais uma vez, né, no recurso que você pediu, inclusive buscar de outras fontes, uma forma de revisar rapidamente, mais uma vez, tem que se pressupor ou que você está querendo apenas uma ideia básica do assunto, ou que você já conhece e está procurando apenas uma revisão, né, para lembrar assim, alguns itens mais importantes desse tema, beleza? Agora a gente vai passar para um outro momento, que é o momento da leitura poética. Né? Um dos problemas nossos com essas estéticas é que nós criamos uma lenda de que é difícil a leitura de poesia, é complicado e não sei mais o que. Não é complicado, gente, mas só que, claro, é uma leitura que tem características próprias e quanto mais você treinar, mais fácil vai ficar o domínio delas, tá? Então, eu coloquei aqui primeiro alguns poemas líricos. Esses poemas iniciais, esse aqui é do Cláudio Manuel da Costa, está aqui o autor. Então, aquele primeiro autor de obras poéticas do arcadismo. Olha aqui a leitura. Sim, pessoal. Vê a forma, você está vendo 4, 4, 3, 3, 4 versos, 4 versos, 3 versos, 3 versos. Então, isso aqui tem tudo para ser um soneto. Se você souber contar, pode contar que todos eles vão ser decassílabos. Vamos pegar aqui, sei lá, o verso 7. Pronto, esse verso 7 aqui, ó. Vendo correr os míseros vaqueiros. Então, você vai fazer vaqueiros, termina no ei, essa última sílaba é átona, ela não conta. E aí você vai começar a ver se tem elisão. Vendo correr os míseros, não tem, então cada sílaba vai ser um verso poético. Vendo correr os míseros vaquei. Aí você tem, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? A última sílaba, se ela for átona, ela sempre vai ser descartada, porque ela sai com menos força na pronúncia. Vendo correr os míseros vaqueiros. Os cirões quase que não sai. Então, para qualquer verso que você fizer, sabendo fazer isso aqui, você vai perceber que tem sempre 10 sílabas poéticas, você tem versos decassílabos. Deixa eu ver aqui uma que tem elisão. Acho que é essa aqui, ó. Aqui estou entre almendro, entre corino. Se você for contar gramaticalmente, aqui estou entre almendro, entrecorino. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Você tem 14 sílabas gramaticais, mas a gente está lembrando sempre que o soneto clássico são quantas sílabas poéticas? São 10. Então aqui você vem para corino, já sabe que aqui a última sílaba tônica é ri, esse no descarta. Então você vai ter aqui estou entre almendro e tricorino. Aqui estou entre almendro e tricorino. Aqui estou entre almendro e tricorino. Aquis, né? Tá. É aqui, ó. Estou entre almendro e. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Você tem 14 sílabas gramaticais, mas a gente está lembrando sempre que o soneto clássico são quantas sílabas poéticas? São 10. Então aqui você vem para corino, já sabe que aqui a última sílaba tônica é ri, esse no descarta. Então você vai ter aqui estou entre almendro e tricorino. Aqui estou entre almendro e tricorino. Aquis, estou, entreau, mendrem.
entre corino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, toda vez que você fizer essa conta, é um soneto, é decassílabo, um soneto clássico. Então, são 10 sílabas poéticas. É só para você lembrar como é que faz isso, tá? E a outra coisa, gente, a, a rima, né? Você tem, ó, hino, eiros, eiros, hino, hino, eiros, eiros, hino. Você tem A, B, B, A, B, B, A. E aí você tem anto, anto, ia, anto, ia, anto, ia. Então você tem C, D, C, D, C, D, que é a terminação de cada palavra aqui fazendo as rimas, né? Então você tem aqui aquele clássico verso interpolado, a interpolação, e aqui você tem os versos intercalados, né? Interpolação quando você tem aqui, ó, as pontas iguais, a ABBA, e os meios iguais, né? A, ABB. E aqui intercala, ó, CD, C, D e D para cá também. Feita essa observação sobre a forma poética, vamos para a parte mais difícil, que é a parte da leitura, né? Então, o que está dizendo esse poema? Torno a ver-vos ao monte, o destino a que me torna pôr nestes outeiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros pelo traje da corte rico e fino. Olha o que ele está dizendo, torno sou eu. Então, o eu lírico já está se identificando aqui pelo verbo, ele está tornando a ver os montes, porque o destino o trouxe de volta, ó, me torna nestes outeiros. Um tempo deixei essa região pelo traje da corte. Então ele está falando aqui do campo, para onde ele voltou, e da cidade onde ele esteve. Aqui estou entre almendro, entre corino, os meus fiéis, meus doces companheiros. Então parecem ser também poetas, né? São pastores que acompanham o eu lírico. E ele diz aqui, vendo correr os míseros vaqueiros atrás do seu cansado desatino, né, que é o trabalho do campo. E ele diz assim, se o bem desta choupana pode tanto, olha aqui choupana, um casebre, né, uma casa simples, se o bem desta choupana pode tanto que chega a ter mais preço e mais valia que da cidade o lisonjeiro encanto, e então aqui isso aqui é mais, ó, mais valor tem isso do que esse lugar aqui, menos valor tem isso. Aqui você percebe o locus e aqui você percebe o fugere. Fugere urbe, né? Cidade, ó. Cidade, canto lisonjeiro, aquele canto bajulador, né? De gente puxa-saco. Aqui descansa a louca fantasia, né? Então o ambiente da cidade, ou esse ambiente da loucura, da insanidade, né? Gente correndo atrás de um monte de futilidade. E o que ele diz aqui? E o que até agora se tornava em pranto, ou seja, deixei aquele ambiente, estou meio triste, mas agora se converte em afetos de alegria, porque eu cheguei agora ao local que de fato eu vou poder me realizar. Então você vê que é um poema onde ele trabalha essa relação entre o locus amenus e o Fugere Urbe, né? É um poema muito de Fugere Urbe, né? Muito dizendo que a região de onde ele veio, que era a cidade, era desagradável. Aqui você vai vendo aqui como é que ele vai traçando esse ambiente da cidade, que é traje da corte, rico e fino. Aqui ele vai dizer cidade lisonjeiro encanto. Aqui ele vai falar como lugar de louca fantasia, né, por onde ele estava chorando até agora há pouco essas perdas. Então é um ambiente que mostra essa futilidade de estar nesse local, né, que é a estética Arcade. A estética Arcade, ela vê no campo esse momento belo, esse momento prazeroso, tá? Aqui, pessoal, você tem outro poema do Cláudio Manuel, também é soneto, ó, e aqui você tem um poema curioso, onde ele fala da pastora dele, a Nísia. Nise. Ah, gente, outros poetas podiam usar outros nomes, esses nomes também, tá? O nome de um personagem não era propriedade. Se você quiser saber, por exemplo, a Marília, que é tão conhecida da Marília de Disseu, também é a pastora lá do Bocage, do poeta português. Então, você tem sempre que lembrar de ver de quem você está lendo, de quem é o poema. Aqui é do Brasil, do Cláudio Manuel da Costa,
Ele começa então perguntando da Nise, onde você está? Onde espera achar-te uma alma que por ti suspira? Onde é que você acha, Nise, que vai achar uma alma, né? Uma pessoa que suspira por ti, que abre bem os olhos, a vista se dilata, né? Eu abro os olhos, eu giro a cabeça, eu olho para lá e para cá, tentando te encontrar, mas eu me desespero porque eu não estou te achando. Então, ele está falando para Nise, o eu lírico, mostrando como ele quer dar atenção, como ele está encantado por ela, mas ele não consegue encontrá-la. Aí ele diz assim na segunda estrofe: Ah, se ao menos o teu nome ouvir pudera, se eu pudesse ouvir teu nome entre esta aura suave. Olha aqui a aura suave, gente, locus amenos, que respira, então nesse ambiente agradável, né? Que eu pudesse ouvir como sussurro da respiração o teu nome. Ele diz assim: Nise, cuido que diz, mas é mentira. Eu acho até que eu estou ouvindo, mas não é verdade que eu esteja ouvindo. Nise, cuido que ouvi, mas tal não era. Então ele está tão querendo encontrar a Nise que ele está até ouvindo o nome dela ser pronunciado, mesmo não estando ninguém de fato pronunciando o nome dela. Aí ele continua: grutas, troncos, penhascos da espessura, se o meu bem, se a minha alma em vós se esconde, ele está falando com esse pessoal aqui, ó. Ele está fazendo, né, o vocativo aqui para as grutas, troncos, penhascos. Vocês estão escondendo, ela está aí atrás dos troncos, ela está numa gruta, numa caverna, ela está atrás do penhasco. Poxa, vocês estão escondendo ela? Mostrai-me a sua formosura. Mais uma vez o lírico, assim, alucinado pela visão da sua amada. E ele diz, ó, nem ao menos o eco, né? Ou seja, não tenho nem a resposta do eco que seja para dizer onde ela está. Ah, como é certa a minha desventura, Nise, Nise, onde estás, aonde, aonde? Vê que ele terminou parecido como ele começou, né? Então, é um poema onde prevalece esse sentimento da tristeza pela pessoa amada não ser encontrada. E ele procura no ambiente bucólico, né, no locus amenus, no campo, nesse ambiente da, do espaço do campo, do espaço belo, do espaço agradável, e ele não encontra a Nise. Né? Então é um poema de busca amorosa no locus amenus. Vamos ver agora mais um, para você talvez ter mais ajuda ou mais noção das coisas na hora que estiver lendo. A gente vai ver agora esse aqui do Sá de Miranda, ou do Silva Sá de Miranda, desculpa, do Silva Alvarenga, porque é um poema também que fala aqui da mulher amada, né? Agora é a Glaura, do Silva Alvarenga. Glaura, Glaura, não responde. Vê que parece com o Danise ali do Cláudio, né? Agora, gente, olha o detalhe aqui. Ele está fazendo em redondilha, né? Lembra aqueles poemas trovadorescos. Isso aqui é uma redondilha maior, tá? É uma redondilha maior. Red maior, redondilha maior. Redondilha maior, se você não souber, porque tem 7 sílabas poéticas por verso. Então você tem aqui os versos em redondilha. Glaura, Glaura, não respondes e te escondes nestas brenhas. Dou às penhas meus lamentos. Olha aqui a penha, a rocha, de novo aquele ambiente, né, de montanha, de rocha. Ó tormento sem igual. Ele procura, ela se esconde, ele lamenta, né, nesse ambiente da montanha, dos penhascos, e o tormento deles de não encontrar a amada. Se não vens, porque te chamo? Aqui deixo junto ao rio estas pérolas no fio, este ramo de coral. Então você está vendo que ele foi se encontrar junto ao rio, levou ali um colar de pérolas, né? E ela não apareceu. Entre a murta que se enlaça com as flores mais mimosas, acharás púrpura e as rosas numa taça de cristal. Então ele levou um colar, ele levou rosas, a expectativa era de encontrar a Glaura, mas a Glaura não atende ao seu chamado, não aparece. É mais uma vez um poema de ambiente do campo e essa busca pela amada. Vamos apagar aqui agora. E você tem um poema aqui do Tomás Antônio Gonzaga. A seguir, esse poema dele de Marília de Disseu, né, do seu lírico Marília de Disseu. Minha Marília, tudo passa. Olha aqui o lance do Carpe Diem. Carpe Diem. Carpe Diem. Minha Marília, tudo passa. A sorte, né, o destino, a sina deste mundo é mal segura. Né?
Se vem depois dos males a aventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Então, o mundo é isso. Alguma coisa que está mal nunca vai ser mal para sempre, mas também uma coisa boa nunca vai ser boa para sempre. Vem depois dos prazeres a desgraça. Então, o que fazer nessa transitoriedade do mundo? Ele diz aqui: ornemos, enfeitemos as nossas testas com as flores, façamos de feno um brando leito, né? Vamos deitar no feno, prendamos Marília em laço estreito, vamos nos abraçar, gozemos do prazer de sãos amores, né? Vamos aproveitar o nosso sentimento que temos um pelo outro, sobre as nossas cabeças, sem que o possam deter. O tempo corre, olha aqui o lance do tempo que passa, do Carpe Diem, e para nós o tempo que se passa também, Marília, morre. Então esse tempo vai passar, essas coisas não vão mais ser possíveis depois. Agora é o momento. Carpe diem. Vamos aproveitar esse instante, Marília. Próximo poema. Tu não habitarás palácios grandes. Isso aqui também, gente, é de Marília de Disseu. Ele está prometendo para ela, olha, você não vai estar. Olha aqui o lance do Fogueira Urban, né? Você não vai estar na cidade, nos palácios. Você não vai ter um Porsche. Coches voadores é uma carruagem veloz, né? Um Porsche, um Mustang. Mustang, não sei se é uma coisa que anda em Mustang. Ah, não sei. Porém terás um vate, né? Um sacerdote, alguém que te adora, que te preze, que te cante os teus louvores. Então, eu não te prometo essas coisas, eu te prometo isso aqui, ó. Alguém que vai ser dominado pela sua beleza e pelo desejo de cantar os seus louvores, a sua beleza, a sua graça. Que belezas, Marília, floresceram de quem nem sequer temos a memória. Só podem conversar um nome eterno os versos, ou só podem conversar, eu acho que é conservar, gente, olha, um nome eterno, os versos ou a história. Faz mais sentido se for conservar, mas conversar pode ser também, né? Ele está falando aqui que a memória de um amor, né, só no poema, só na história vai ser mantido. E está aqui o Marília de Disseu mostrando isso, né? Que a gente está aqui até hoje, no século XXI, falando do amor do Disseu pela Marília. É melhor, minha bela, ser lembrada por quantos hão de vir sábios humanos que ter urcos, que ó, embarcação, né? Ter coxes e tesouros, riqueza, que morrem com os anos. Então, é melhor a gente cultivar o que vai durar, vai ser lembrado pelos outros, que é o sentimento verdadeiro, do que a riqueza que passa, que é transitória, que vai se esgotar quando a gente se esgotar também a nossa existência. O próximo poema, eu já li isso para vocês, quero ler esse final aqui. Que havemos de esperar, Marília Bela, que vão passando os florescentes dias, as glórias que vêm tarde já vêm frias, e pode mudar-se nossa estrela que é a nossa sorte, né? A nossa situação pode mudar. Ah, não, minha Marília, aproveite-se o tempo, olha aqui, né? Mais carpe diem que isso, impossível, né? Aproveite-se o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Vamos aproveitar a nossa juventude, vamos aproveitar carpe diem, esse nosso momento. Daqui a pouco nós não temos mais força no corpo, nós não temos mais beleza no semblante, o tempo passou para nós. Então, vamos aproveitar esse instante, Marília, por favorzinho, meu chuchu. Tem um outro poema aqui também, do Cláudio, que é o poema do Cupido, que também está, do Cláudio, desculpa, do Tomás, que é o poema de Marília de Disseu. Pintam Marília os poetas a um menino vendado, menino com uma fita nos olhos, com uma aljava de setas, né, que é aquela sacola das setas são flechas, a sacola de flechas que ele fica nas costas, arco empunhado na mão, ligeiras asas nos ombros, o tenro corpo despido, que é o tenro é o novo, né, que é de uma criança despido, está peladinho. E de amor ou Cupido são os nomes que lhe dão. Então ele está falando do Cupido. Olha aqui o Cupido. Vou desenhar rapidinho para você. Tal. A asinha dele de Cupido. O ar, a Java aqui, coloque aqui um olhinho de Cupido nele feliz. Aqui ó, ele vai estar. Como é que ele segura o arco? Assim, né? Aqui, pronto. Ele vai estar segurando o arco, né? Com a flecha e tal, já para flechar alguém. Aqui é o nosso Cupido, né? Desculpem. Então ele está fazendo aquele retrato do Cupido como ele é retratado na mitologia grega. Né? E aí ele vai fazer toda a retratação do Cupido, mas quando ele vai descrever o Cupido, ele descreve o Cupido adulto, o Cupido mulher, o Cupido do cabelo grande. E aí, no final, ele diz o seguinte, ó, tu, Marília, agora vendo de amor o lindo retrato, né? Então fiz o retrato do amor. Está aqui, gente, amor, Cupido, é isso aqui. Contigo estarás dizendo que
é este o retrato teu. Então ela está dizendo assim, olha Marília, você viu que eu retratei o amor, mas você está se reconhecendo nesse retrato, né? E aí ele diz assim, meu lírico, sim Marília, a cópia é tua. Que Cupido é Deus suposto, né? Deus inventado aí. Se há Cupido, é só o teu rosto, que foi ele que me venceu. Então ele está falando que a flecha do Cupido que ele sentiu não foi de um garotinho de asinha na costa, foi ao ver o rosto de Marília, com o qual ele se encantou e está aí fazendo os versos para que ela possa dar um pouco de bola para ele. Então, gente, esses são alguns exemplos de poesia épica, lírica, oh meu Deus, que você pode encontrar. E aqui eu trouxe um trechinho de poesia satírica, alguns trechos de cartas chilenas, né? Mais uma vez, Cartas Chilenas é uma ficção poética, é uma sátira para fazer crítica. Essa crítica é feita pelo Critilo. Ele escreve a um amigo chamado Doroteu e ele fala ao amigo Doroteu criticando a figura do fanfarrão Minésio. Então aqui você tem a ficção poética, porque inclusive esse fanfarrão Minésio estaria chegando em Santiago, no Chile, daí o nome Cartas Chilenas, né, que seria o novo governador do Chile. Só que tudo isso, mais uma vez, é uma ficção poética, é uma ficção. Na verdade, eles estão em Ouro Preto de Minas Gerais, o Critilo é o Tomás Antônio Gonzaga, o Doroteu provavelmente é o Cláudio Manuel da Costa e o fanfarrão Minésio é o Luiz da Cunha Menezes, que é o novo governador de Ouro Preto que está sendo retratado na obra. Então, é essa a característica de ficção que vai dar suporte para a produção de cartas chilenas. E aí esse primeiro trecho que eu coloquei aqui é uma das cartas. Você tem o Critilo narrando a descrição do fanfarrão Minésio. Vê aqui, gente, como é que aparece junto a essa crítica, né? Ele começa criticando, inclusive, a compleição física do fanfarrão, e aí você vai ter também uma espécie de exposição de ridículo do fanfarrão Minésio, né? Uma figura que parece meio boba, meio grotesca. Isso, claro, é um tom de criticar, ridicularizando esta pessoa. Ora, pois, doce amigo é o Doroteu, vou pintá-lo. Pintá-lo a quem? Ele vai pintar o fanfarrão, né? Vou descrevê-lo com as minhas palavras. Da sorte que o topei a primeira vez. Primeira vez que eu vi esse cara, como é que ele era? Tem pesado semblante, a cor é baça, aquela cor opaca, sem muita vida, o corpo de estatura um tanto esbelta, feições compridas, olhadura feia, grossas sobrancelhas, testa curta, o nariz direito e grande, fala pouco em rouco baixo o som de mau falsete, sem ser velho já tem cabelo russo, cabelo meio grisalho, e cobre este defeito a fria calva, a força do polvilho, que era uma espécie de talco que usava ali para fingir cabeleira, que lhe deita, ainda me parece que estou vendo no gordo Rocinante escarranchado. Rocinante é um cavalo, a montaria dele. As longas calças pelo embigo, né, aquela calça que dá lá em cima do embigo, igual a calça do Patrick, do Bob Esponja, atadas, amarelo colete e, sobretudo, vestido uma vermelha e justa farda. Então, mais uma vez, né, você percebe nas caracterizações aqui, do que são feitas, muito dessa tentativa de debochar, de ridicularizar do fanfarrão Minésio, porque faz parte aqui dessa crítica, essa exposição ao ridículo. O outro trecho é o trecho da cadeia, que é um trecho muito conhecido da Carta 2 de Cartas Chilenas. Pretende Doroteu, o nosso chefe, né, o fanfarrão, erguer uma cadeia, o cara quer construir uma prisão majestosa que possa escurecer a velha fama da Torre de Babel e mais dos grandes custosos edifícios que fizeram para si próprios seus os reis do Egito. Né? Então, esses sepulcros são as pirâmides. Ele está falando que o cara quer construir uma cadeia que fique maior do que a Torre de Babel, maior do que a pirâmide do Egito. Então, você vê aqui uma crítica meio que de megalomania, né? aquela mania de grandeza que os governantes têm, de deixar uma construção que deixe o seu nome célebre na história. Talvez, prezado amigo, que imagine ele, né, o fanfarrão,
ele imagine que neste monumento se conserve eterna a sua glória. Então ele imagina isso, que vou fazer isso, meu nome vai ficar marcado na história. Bem que os povos ingratos não consagrem ricos robustos, nem montadas estátuas ao seu nome. Então, ele vai fazer já uma crítica aqui que os povos, né, não vão consagrar os bustos ao nome do seu governante. Ele diz assim, dando conselho, né, para o fanfarrão: desiste, louco chefe, dessa empresa. Um soberbo edifício levantado sobre ossos de inocentes, construído com lágrimas dos pobres, nunca serve de glória ao seu autor, mas sim de opróbrio. Né? Opróbrio é vexame, vergonha, ignomínia. Então, ele está dizendo que o máximo que ele vai conseguir, se ele fizer essa cadeia, o Cristilo está dizendo, né? Que o fanfarrão vai conseguir, no máximo, marcar seu governo vergonhoso, seu governo tristonho, porque ele está fazendo isso, esse soberbo aqui, orgulhoso e difícil, com a exploração dos inocentes, com a exploração das pessoas que deveriam ser protegidas pelo governo, mas estão sendo, na verdade, exploradas por ele. Então, você está percebendo aqui claramente, né, de uma forma muito dura, é bem tocante esse momento aqui, os versos que falam de como o governo não estava preocupado com aqueles a quem deveria se preocupar, que eram os seus governados. Então aqui, gente, são alguns exemplos, né? Eu sei que ficou muito rápido, mas eu espero que alguma coisa tenha ajudado você a tirar sua dúvida sobre as leituras. Agora eu vou lhe mostrar a terceira coisa, que é, poxa, legal, eu já fiz, né, uma revisão aí, eu queria fazer uma atividade, professor. O que é que eu faço? O cara vai na internet. Eu vou aqui na internet, foi aqui que eu deixei? Sim, ó, eu já deixei aqui no meu navegador, você não está vendo, mas eu deixei aqui uma pesquisa sobre questões de vestibular. E aí, ao pesquisar, eu coloquei aqui Agataedu Arcadis, Agataedu. Isso aqui é um site que tem várias questões de várias matérias. E eu coloquei aqui, como eu estou estudando para arcadismo, eu coloquei para ver se já acha. E está aqui o primeiro link, questões sobre arcadismo. Eu já abri aqui numa outra janela. Então a gente pode agora verificar aqui no projeto Agataedu algumas questões que podem nos ajudar a rever arcadismo, tá? Então, bora ver aqui algumas delas. Isso aqui está se mexendo, mas eu queria que ele viesse mais para cá. Deixa eu ver se eu aumentando um pouquinho, gente, melhora aqui, tá? Ou só piora, né? Rapaz, eu acho que piorou, não foi? Bom, é isso que temos para agora, tá? Então, olha aqui, bora fazer rapidinho algumas e tá. Gente, eu falo sempre para os meus alunos o seguinte, ó, o enunciado é tudo, cara. O comando da prova é o que você tem que fazer, então preste bem atenção. Aqui essa questão do ITA veio sem nenhum marcador textual de leitura, pediu apenas para você marcar alguma coisa incorreta. Incorreta, pessoal. Isso aqui não tem que vir em caixa alta, não tem que vir em negrito, não. É só a tarefa como aluno, como vestibulando, atentar para o enunciado, gente. Então vamos caminhar para frente, né? Vamos parar de querer ser criança, bora crescer. Está aqui escrito incorreta. Aí você começa a ler. O escritor Arcade reaproveita seres criados pela mitologia greco-romana. Reaproveita sim, isso aqui está verdadeiro. A gente acabou de ver a questão do Cupido. Deuses e entidades pagãs, ok. Mas esses mesmos deuses convivem com outros seres do mundo cristão. Sim, você vai ter às vezes poema que fala de Deus, do Deus pagão, de santo, de figuras religiosas. Isso aqui está totalmente de acordo com o arcadismo. Isso aqui está certo, então não nos serve. A produção literária do arcadismo brasileiro constitui sobretudo de poesia. Sim, a gente tem a expressão poética como uma expressão máxima. Pode ser uma poesia lírico-amorosa, ok. Está ali a Marília de Disseu. Épica, Carumuru Iraguai, também tem o épico Vila Rica, do Cláudio Manuel da Costa. E satírica, que é Carta Chilena. Está tudo certo aqui na letra B. O Arcade recusa o jogo de palavras e as complicadas construções da linguagem barroca. Sim, ele recusa, então está certo. Prefere, olha aqui, gente, aquela ideia da característica do arcadismo, clareza, ordem lógica. Isso aqui tudo é verdadeiro. Então está tudo certo aqui. Poema épico Caramuru, de Santa Rita Durão, tem esse poema sim, é esse o autor sim, está tudo certo. Tem como assunto o descobrimento da Bahia, tem sim, é no início da colonização, a presença inclusive como um dos primeiros colonos da Bahia é o Diogo Álvares Correia, é um misto de efeito de missionário e colono português. Gente, isso aqui está certo, tá? Não está dizendo que ele é um jesuíta, está dizendo que a personagem carrega em si essa característica missionária. Por quê? Porque no momento que ele vive com os indígenas, ele vai falar muito da questão da fé, da religiosidade cristã,
dos valores da cristandade, vai confrontar isso com valores da cultura indígena. Então tem essa ideia assim, de missionário junto com a de colono. Isso aqui está certo. Sobrou a letra E, né, povo? Então a letra E tem que ser falsa. A morte de Moema, Índia que se deixa picar por uma serpente, acabou aqui, gente. A Índia que é picada por uma serpente é a lindóia, né? A Moema é do Caramuru. Então, prova de fidelidade ao amor e amor ao índio Cacambo é trecho mais conhecido da obra Uruguai de Basílio da Gama. Pessoal, isso aqui estaria certo se fosse lindóia, mas Moema é de Caramuru, é uma outra história, é um outro par amoroso que ela não fica, né, que é o Diogo Álvares Correia. Então, é a letra E que é a nossa resposta para essa questão, porque ela está errada, pediu a incorreta. Bora para 2. A ponte alternativa cujo conteúdo não se aplica. De novo, ó, olha aqui a FESP dizendo não se aplica. Então, é o incorreto. É você que tem que atentar para isso aqui. Não se aplica o arcadismo. Gênero épico tem. Corrente indianista, ok. A gente comentou sobre isso lá no início das características, né, que no épico os indígenas aparecem como uma figura já de importância na história, nas histórias contadas. Presença da mitologia grega, de novo, ok, tá tudo certo isso aqui. Propagação do gênero lírico, ok. Os poetas assumem postura de pastores, pode ser pastor ou vaqueiro, tá certo. Transformam a realidade em um quadro idealizado, tá certo. A idealização do campo, da figura dele como pastor, da figura da amada, tá tudo certo aqui. Circulação de manuscritos anônimos de teor satírico e conteúdo político, tá certo. Ele tá falando de carta chilena, né, povo? Isso aqui é carta chilena, ó. Manuscrito anônimo, não vem o autor. Teor satírico, porque critica o governo. Conteúdo político, porque é uma crítica ao governo. Tá certo. Então ficou a letra E de novo. Penetração de tendência mística e religiosa, vinculada à expressão de ter ou não fé. Isso aqui, gente, essa tendência existe onde? No barroco. Essa letra E é toda verdadeira sobre barroco, mas a questão é sobre arcadismo. Então o E não se aplica ao arcadismo. Novamente, letra E. Mais uma, querem fazer mais uma? Bora! Olha aqui como é? Musas, das pastoras. Você tem 3 afirmações, 1, 2, 3, né, para analisar. Nise, Nise, onde estás? Onde espera achar-te uma alma que por ti suspira? Glaura, Glaura, não respondes e te escondes nas brenhas, 2 penhas, meu lamento, atormento-se igual. Minha Marília Bela, tudo passa, sorte desse mundo é mal segura. Nós lemos esses poemas. E aqui, gente, deixa eu lembrar um negócio para vocês. Ó. O enunciado diz assim: os poetas árcades e tal tinham suas musas inspiradoras, as pastoras, né, a quem eles se dirigem. Pelas musas evocadas, pode-se dizer que seus autores respectivamente são. Pessoal, dificilmente você lembra de Nise e Glaura, mas todo mundo lembra de Marília, que é a Marília de Disseu, do Tomás Antônio Gonzaga. Então, gente, se é respectivamente, a Marília tem que ser a última citada. Aliás, a Marília, ele pede os autores, né? O Tomás Antônio Gonzaga tem que ser o último citado. Onde é que tem um Tomás por último? Na letra A e na letra E. Então, por essa leitura aqui final, você já sabe que B, C e D não podem atender ao enunciado. E aí, povo, como é que você resolve? Você resolve lembrando que na letra E, Basílio da Gama e Santa Rita Durão são autores de poesia épica. E ali está falando de poesia lírica, o eu lírico falando com a amada, com a musa, com a pastora. Então, nem sabia, mas agora eu já sei que a Nise, na verdade, você já sabia se você me acompanhou, né? Que a Nise é a musa do poema do Cláudio Manuel da Costa. E a Glaura é a musa do poema do Silva Alvarenga. Então, agora você já fica muito bem esclarecido, mas se você não soubesse, o mínimo de conhecimento de arcadismos faria você conhecer Marília de Disseu. Por Marília de Disseu, você viria para Tomás Antônio Gonzaga por último. E das alternativas, a possível seria a letra A, porque a letra E começa com autores de poesia épica, não de poesia lírico-amorosa. Bora mais uma. Sobre o arcadismo, é correto afirmar. Bora ver qual é a afirmação correta. Expressa a sociedade medieval teocêntrica de caráter servil? Não. Isso aqui, sociedade medieval, é trovadorismo, humanismo. Arcadismo está no século XVIII, mas muito longe. É marcado pelo rebuscamento das formas, riqueza de detalhes? Não, isso aqui é barroco. O arcadismo se opõe ao barroco. Letra B está errada também. É também chamado neoclassicismo. Opa, sim. Surge como uma releitura do Renascimento? Sim. Preconizando, defendendo, apresentando uma arte pautada pela observância das formas clássicas e dos ideais humanistas. Sim. O bucolismo e pastoralismo são citados, sim. Então está tudo certo aqui. Nossa resposta é a letra C, tá, queridos? E aí, para você exercitar, você vem para a letra D. O que está errado aqui?
surge como reação direta à arte e às concepções de mundo medievais. Gente, reação direta é o Renascimento ao mundo medieval. O Renascimento é século XVI. O classicismo é no século XVIII. Entre eles ainda tem um negócio chamado Barroco. Então não é uma reação direta. Está errado. Ah, pessoal, mas eu achei por isso aqui. Você está achando errado. Está errado isso aqui. E além disso, olha o que ele... Porque você achou que isso aqui, valorizando o passado greco-latino, explicação científica do mundo, porque isso aqui já estava no Renascimento. Tá? Isso aqui ele está descrevendo o Renascimento. E além disso, olha aqui como ele termina. Ó, que o arcadismo é teocêntrico, contrapondo-se ao antropocentrismo da igreja. Não, é o contrário, né? O arcadismo volta àquele valor do homem e o teocentrismo, que é a estética da igreja. E a letra E, que também é falsa, é marcada pelo rebuscamento das formas, riqueza de detalhes e contrastes. Cara, isso aqui é quem? É o Barroco, né? E aí, não bastasse o Barroco, ele mistura com um monte de coisa que ele falou antes. Então, isso aqui está tudo errado, a nossa resposta é a letra C. Queridos, se você quiser, ó, aqui de novo, Projeto Agatha Edu, procura lá ó, sobre arcadismo. Você ainda tem mais 5 questões, se você quiser fazer. E eu sempre digo esse site para os meus alunos, porque no final você fez as questões, né? Você terminou, chegou lá na 10, foi marcando em algum canto as respostas. Aqui no final você tem um gabarito, geralmente o gabarito está correto, tá? Você tem aqui o gabarito ó, mostrando as respostas. E também lembro sempre que esse site não é só de arcadismo de literatura, não. Você encontra questões de vestibular para o ensino médio, de todas as matérias. Tá? Então, isso aqui, mais do que uma aula para você aprender ou revisar alguma coisa, é também para você aprender a estudar e ganhar essa autonomia que é hoje isso que faz um aluno sair na frente de outros. Ele ser autônomo para não ficar esperando, porque nunca aconteceu isso, tá? Era só da sua cabeça, de tudo se resolver na sala de aula. Se resolve depois, com a sua leitura, com o seu estudo, com a sua pesquisa, com o seu aprofundamento, com o seu foco naquilo que você quer. Então, eu espero que isso tenha lhe ajudado, tenha sido de alguma coisa, de alguma forma, algo que tenha servido para você. E a gente se encontra aí numa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Valeu, obrigado, fique bem, até a próxima. Bom dia para você, seu fofão.